Olá, muito boa noite. Esse é o Sem Censura, direto de São Paulo, e eu sou a Marina Machado. Eu começo o programa desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu realmente espero que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, mas o nosso convidado hoje é absurdamente especial. As 2 debatedoras são, assim, conhecedoras absolutas do assunto. E é claro que eu conto com você participando nas nossas redes sociais, utilizando a hashtag Sem Censura. Aliás, você pode assistir aos episódios anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto, compartilhe e assista sempre que você quiser. E hoje, para participar do programa, nós recebemos a Keila Gimenez, jornalista da Record TV, e a Cacá Meyer, que é radialista da Band TV e da Band FM também. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Vai ser demais. Vai ser demais. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Vamos conhecer um pouquinho da super história do nosso convidado? Vamos lá. Carlos Alberto de Nóbrega nasceu no dia 12 de março de 1936 em Niterói, no Rio de Janeiro. É humorista, apresentador de TV, roteirista, produtor, diretor, ator e escritor. Também é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas exerceu pouco a profissão. Iniciou sua carreira em 1954 escrevendo quadros humorísticos para o programa Manoel de Nóbrega, apresentado por seu pai na Rádio Nacional em São Paulo. Na televisão, sua estreia foi escrevendo para o programa Zilomag Show e logo estava atuando ao lado de Ronald Golias na TV Paulista, Canal 5. Depois vieram outros programas, como Golias Show, Espetáculo Tamoio, Escolinha do Golias e Praça da Alegria, na qual atuou ao lado de seu pai, Manoel de Nóbrega. No final dos anos 1950, trabalhou na extinta TV Rio e fez os programas Rio Te Adoro, Noites Cariocas, O Riso é o Limite e Golias Show. Em 1963, Carlos Alberto saiu da TV Paulista e foi para a TV Record de São Paulo, onde passou a escrever e apresentar programas humorísticos como É uma Graça Mora. Em 1966, passou a escrever os roteiros da icônica família Trapo, ao lado de Jô Soares. Já na década de 1970, foi diretor de diversos shows na extinta TV Tupi. Depois trabalhou por 11 anos na TV Globo, escrevendo para o programa Os Trapalhões. A estreia de A Praça é Nossa no SBT aconteceu no dia 7 de maio de 1987. O programa foi inspirado na criação do pai Manoel de Nóbrega, A Praça da Alegria, em que, sentado no banco de uma praça, recebe personagens que ficaram para a história e se tornaram referência no universo do humor. Carlos Alberto gosta de fazer ginástica, estar com a família e é um apaixonado por automóveis. Desde 2018 é casado com a médica nutróloga Renata Domingues. Juntos comandam o podcast O Pod é Nosso e são fundadores do Instituto Nóbrega, uma rede de apoio para pessoas com albinismo. Nossa Senhora! Eu não sei se dá para perceber. Eu queria ter botado um tapete vermelho Linda, aqui na entrada. adorei essa apresentação. Puxa, muito obrigado. Isso é só um pedacinho, né? Só um pedacinho. Carlos Alberto de Nóbrega, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço tanto carinho, matar saudades de um amigo. Seja bem-vindo ao Sem Censura. Muito obrigado. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Não fui eu. Não foi você? Não fui eu. Não, então pronto, já está resolvido. A gente começou mostrando aqui, em algumas fotos já apareceu Golias. Eu até sinto muito por tantas gerações que não puderam acompanhar o Golias, né? É uma pena. E eu entendo que o vídeo que eu mais ri na minha vida, eu acho que eu cheguei nessa conclusão, foi do Golias. Ele está disponível aí no YouTube, se quiser. E atenção, eu vou dizer uma palavra feinha. Mas o vídeo, ele falava... ele falava sobre os tipos de cocô. Busquem. E eu sei que eu quase morri ouvindo aquilo ali. O que foi o Golias para você e qual que era o diferencial dele que talvez até hoje não tenha sido encontrado em outra pessoa? Olha, o Golias foi tudo para mim. Foi um amigo, foi um companheiro fora de série, inesquecível. E me ensinou
a ter pontualidade, a respeitar. Ele foi o artista que mais respeitava texto e o que mais botava caco. Tá brincando? É verdade. É. E nós viajamos o Brasil inteiro, viajando, e o Golias era assim, total. Ele era o bronco, aquele bronco que ele fazia, era ele. Então tem histórias maravilhosas, viagens que a gente fazia, e problemas de trabalho. Trabalhamos em circo juntos, tivemos uma série de coisas interessantes. Escrevi uma peça para ele, mas que não chegou aí porque não deu tempo. E o que faz dele tão diferenciado, na sua opinião? Porque se tem uma pessoa que entende... Porque o Golias era um gênio. O Golias era um gênio. Porque ele era aquilo. É o tempo da comédia, você é o tem uma texto ideia? da comédia. Antes da Covid, quando a gente ensaiava, os colegas todos ficavam no estúdio, assistindo a gente. Um dia nós estamos fazendo a praça e o Golias deu uma palavra, uma palavra. Foi uma gargalhada pelo tipo de entonação, o tom que ele deu. Eu fui falar no ouvido do meu filho Marcelo, que ele dirigiu o programa. Falei, Sé, essa é a diferença entre um gênio e um comediante. Porque ele era um gênio. Façamos aqui o convite, né? Para quem não conseguiu assistir o Golias, vá buscar as imagens, vai ouvir, né? A praça com Golias maravilhosa, vale a pena que você vai se divertir horrores. Aliás, vou dar um aperitivo. Vamos ver umas imagens aqui do Golias. As vacinas evitam as doenças. Por isso que... O que aconteceu, senhor? Era o que ele mais gostava de fazer. que aconteceu? Era a escolinha. O que houve? Me caiu um dente aqui embaixo. Eu tô mal, filho. Tô uma dor que ninguém aguenta. Ele inchou de repente assim? A raiz inflamou. Então é melhor o senhor ir embora. Eu tô com uma dor de dente danada, velho. Escuta, acho que eu vou faltar uma semana, viu, Vitor? Tudo bem, seu Pacífico. Mas deixa eu só ver uma coisa. O que é isso? Né? Tá, melhorou. Fala besteira. Isso aqui eu vou usar depois. Quem não te conhece, que não te compre, seu Pacífico. Bom, eu estava falando... Desmancha o nó aqui. Eu não. Eu vou ficar enforcado aqui. Ninguém ajuda, hein? Nossa Senhora, que delícia poder rever isso. Vale a pena, faço o convite a todos. Mas eu não vou monopolizar, porque imagina, pelo amor de Deus, eu tenho duas grandes debatedoras aqui comigo e vou passar a palavra a elas. Elas vão poder fazer perguntas de 1 minuto nesse bloco. Prometo que daqui a pouquinho eu vou dar mais tempo. Keila, boa noite para você. Muito obrigada. Estamos conversando hoje no seu aniversário. Que presente estar aqui em Carlos Alberto. Com Boa certeza. Noite. Boa noite. Bom, é uma honra. Carlos Alberto já encontrei diversas vezes. É um professor, né? Para mim é um professor, é um mestre. Para quem ama a televisão, para quem ama o humor, é a melhor pessoa para falar sobre o assunto. E a gente está falando de Golias, estamos falando da sua história. Você que tem uma história no humor gigantesca, passou por tudo, conheceu todo tipo de humor. Se você, Carlos Alberto, pudesse hoje encontrar com o seu pai e com o Golias, com tudo que você viu depois que eles se foram, o que você falaria para eles? O que você viu que mudou no humor? Qual recado você daria para eles? É meio difícil. Eu ia dizer assim... Ih, deu errado. Não, vocês foram na hora certa. Porque meu pai jamais iria aceitar a praça que eu faço. Por quê? Porque o humor dele era diferente, era uma coisa mais pura, por causa da época. Ele morreu há 46 anos. Então a praça parou há 47 anos. Era diferente. A praça de hoje é bem liberal, a gente... Não é? E ele jamais aceitaria uma coisa dessa, jamais. Os personagens que meu pai criou, veja, era aquele sábio, era aquele mendigo, eram pessoas assim, aquele menino, homem! Tudo coisa inocente, a velha surda. A velha surda. Entendeu? Coisas inocentes. Entendi. Que hoje em dia, se eu fizesse isso, eu não estaria sentado aqui hoje, sendo entrevistado com tantos elogios.
Entendi. Porque eu fui obrigado a acompanhar a mudança da vida. Como eu tenho enorme dificuldade em aceitar a vida de hoje, porque eu nasci antes da Segunda Guerra Mundial, nasci em 36. Eu tive uma educação daquela época, então é muito difícil conviver com um filho de 22 anos, com um pensamento totalmente diferente dos próprios garotos, que chamam de garotos, né? Que estão com 57, 58 anos. É difícil acompanhá-los, mas eu corro atrás para não ficar velho. A cabeça nunca. Não pode envelhecer. De jeito nenhum, Casalberto. E tá conseguindo, viu? E o Golias, porque ele não teria, talvez, condições de fazer as coisas que a gente faz hoje. Uma pena. Pelo que eu conheci o Golias, ele não faria. Agora eu vou chamar Cacá. Boa noite, Cacá. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Marina. Boa noite, Carlos Alberto. Olha, é um prazer muito grande te conhecer pessoalmente. Obrigado, do jeito que eu estou Cacá. te conhecendo. Sou muito fã e o que mais me admira em tudo que você fala o tempo todo é a sua paixão pelo que você faz. É loucura. É impressionante a sua paixão. E o que eu queria saber é exatamente sobre isso. Porque você vem, a primeira praça que teve, na verdade, você já estava participando com seu pai, não foi isso? Exatamente. Foi em 56. E agora, 56, você mesmo 56. acabou de falar dessa atualização que você teve que fazer. Como você faz isso? Como você chega e fala assim, agora eu preciso atualizar aqui, ali? Como você encaixa isso, entendeu? Qual é esse segredo para estar sempre atual e detalhe, fazendo sucesso o tempo todo? Olha, acho que isso nasce com a gente. Ninguém ensinou o Salvador Dalí a pintar. Ele nasceu para aquilo. Eu sou criativo, eu sou criador. Porque a minha profissão, na realidade, é de redator. Eu escrevi A Família Trapa, escrevi peças, escrevi já 2 livros, estou indo no 3º agora. Escrevi 90% que o Golias fez em televisão foi escrito por mim. E eu amo aquilo que eu faço. Eu tenho, desde pequenininho, Cacá, eu ficava vendo meu pai, a gente naquela época não tinha ar-condicionado, a gente morava no Rio, de busto nu, com um aparelhinho que ele batia aqui, a máquina de escrever, aquilo para mim era uma loucura. Eu falei, meu Deus, eu aprendi a escrever primeiro. É verdade, porque eu nasci dentro do rádio. Eu aprendi a andar dentro do rádio. Por quê? Que a gente morava em Botafogo, que lá não tinha areia, a praia não tinha areia. Então, meu pai tinha um programa de rádio de manhã cedo, às 8 horas. E o sol da manhã é um sol muito bom. E ele me levava, pelo menos toda semana, com a babá, para eu ficar no terraço da Rádio Ipanema enquanto ele fazia o programa. Olha. Então, eu comecei a engatinhar dentro de uma estação de rádio. Nossa, que delícia. Então, isso está muito dentro de mim. Eu amo rádio. Até hoje, se eu pudesse, eu faria um programa de rádio. Da mesma forma que hoje eu estou fazendo podcast para não ficar velho, porque é uma coisa nova e eu não quero envelhecer. Eu quero ser conhecido também no podcast. Entendeu? Mas isso tá no meu sangue. E você sabe, a gente percebe quando a pessoa é boa e quando não é ruim. A gente sabe. Vem muita gente que... Eu testo muita gente durante o andamento, né, dos anos, eu fico testando. E nesses testes eu consegui trazer o Paulinho Gogó, trazer o Matheus, o Bêbado, a Marley, agora é o Cris que faz um borracheiro, é um homossexual que é apaixonado por mim, né? E vai tudo pelas indiretas. Não sei, nasce. Não é algo consciente. E você, né? uma coisa gozada, sabe onde é que eu tinha as minhas melhores ideias? Tomando banho no chuveiro. Olha só. Verdade. Muitas coisas, muitos especiais da praça. Deixava o papel até do lado ali para anotar. E às vezes, hoje não, mas até uns anos atrás, eu tinha uma ideia de noite, eu descia e ia escrever. No silêncio da madrugada. Às vezes até em sonho. Às vezes eu sonho com uma coisa, e quando eu acordo, puxa, aquilo é bom. Agora não, agora eu tomo remédio para dormir, todo mundo cair. Mas continua tomando banho, então a produção continua, pessoal. Tá super... Nossa, tá cheiroso, tá aqui, tá uma delícia. Então isso nasce com a gente, não tem... Não tem uma explicação racional, né? Tá bom.
Vamos a mais uma rodada de perguntas com as debatedoras? Keila Gimenez, por favor. Carlos, eu vou numa pergunta que eu acho assim, a sua posição na televisão sempre foi uma posição de uma generosidade muito grande. Você abre um programa para que as pessoas usem como vitrine os novos humoristas e os humoristas já renomados. Você coloca essas pessoas ali rumo ao estrelato, fazem sucesso, e você o tempo todo é escada do humorista. Você tá lá para levantar a bola e ele cortar. Eu queria saber como é que você lida com essa humildade, se em nenhum momento você falou, não, eu quero brilhar e ele está brilhando mais do que eu sou o dono da praça, eu sou o dono do banco, e como você lida com a ingratidão, porque afinal você está ali com a generosidade e a ingratidão na televisão a gente existe. Sentiu aqui também. Olha, eu tive muita sorte, uma das coisas mais importantes, nunca ninguém me perguntou isso, foi a sorte que eu tive crescendo ao lado de gente muito famosa. Então, por exemplo, a Dercy Gonçalves, ela me carregava no colo. Oscarito, o Grande Otelo, o Colé, essa turma toda, eu vi quando era pequenininho. Então, para mim era bom ser amigo do Chico Anísio, trabalhar com o Golias, ser filho do Manuel de Nóbrega. Tá entendendo? Então, eu estava cercado de gente boa. E eu estou passando isso para os garotos de hoje. Eu quero que eles sintam, em modéstia à parte, em mim, na minha experiência, aquilo que eu senti quando eu estava crescendo. Está entendendo? Então, foi muito importante. Eu nunca tive medo de concorrência. Eu quero fazer o meu. Eu procuro trabalhar uma coisa honesta. Então, ser escada é uma coisa nobre. Porque eu sou escada, mas da boca para dentro. Eu quero que quando houve uma homenagem a mim em Brasília, eu ia descer a rampa com o presidente da República, com o Collor, e eu falei, não, presidente, o importante não sou eu, o importante são os meus colegas que fazem graça. E eu não quis descer com o presidente. Sabe quem desceu? O Buiú. Claro! Nóbrega. Entendeu? Não, já tá aí. Porque é importante, o que adianta? Uma frase que eu usei um dia desses para o meu filho. O que adianta você ter uma Ferrari se você não tem gasolina? Claro. O que adianta um comediante ser muito engraçado se não tem quem levante a bola? Agora, tem que levantar a bola com dignidade. Eu não quero fazer o gol, eu quero participar do gol. É isso. Aqueles passes, quem tem mais do que 50 anos, aqueles passes que o Gerson dava para o Pelé, quem aparecia era o Pelé, mas quem é que dava o centro? Valioso, Quem é que mandava? Era o Gerson. Entendeu? Então eu procuro fazer isso. E quanto mais eu acreditar que o escada é importante, melhor vai ser para mim, porque era duro quando o Golias, quando eu viajava com ele, porque ele era o foco. E eu tive a dignidade, modéstia à parte, de saber que o importante era ele. Porque ele que é engraçado. Uma vez a gente rachava cachê em um show. Eu disse, não, Golias, não é justo. Porque os caras vão lá para te ver. Ninguém vai me pagar para botar uma máquina de escrever e me ver num palco escrevendo um programa. Agora, é preciso que você tenha, modéstia à parte, acreditar no seu potencial. Aliás, tem uma pessoa muito agradecida a você. Vamos falar de gratidão, vai? Tem uma pessoa agradecida. Deixa eu ver quem é. Olá, aqui Maurício Manfrini falando. Fato Venério, Paulinho Gogó, Casa Alberto, meu fechamento. Meu fechamento para a vida toda. Carlos Alberto, olha só, eu podia ficar aqui, né, lembrando de algumas histórias, mas temos muitas histórias. Durante 17 anos estive ao seu lado no banco da praça, com muitas histórias. Então eu quero usar esse pouquinho de tempo aqui só para te agradecer mais uma vez. Quero agradecer a você, né, por tudo que fez por mim na entrada, né? E quando eu resolvi sair, conversei com você, você me abençoou. E eu sou muito grato a você. Quando eu fui levado pelo Moacir Franco, que falou, Carlos Alberto, você aqui é o Maurício Manfrini, e você acreditou em mim, você acreditou na hora, me deu oportunidades, me deu várias chances, e eu comecei a voar por tua causa. Então, muito obrigado, Carlos Alberto de Nóbrega. Tudo que
que acontece de bom na minha vida. A gente fala de vez em quando, eu sempre procuro te agradecer por telefone. Mas tudo que acontece de bom na minha vida, você está sempre no meu coração. Eu sei disso. Tá certo? Porque você, se eu comecei a voar, você ajudou a construir as minhas asas. Então, enquanto eu estiver voando, eu vou estar sempre carregando você no meu coração, no meu pensamento. Meu pensamento é sempre seu nas coisas boas que acontecem na minha vida. Você ajudou a mudar a história de vida da minha família, a minha história de vida, e eu me considero um vencedor, porque você, tá bom? Obrigado. Um beijo, te amo pra sempre. Meu fechamento, tamo junto e menstruado, quem não tem dinheiro, conta história. Que O gostoso. Manfrini foi maravilhoso. Eu estava escondido lá no sítio, né, fugindo da Covid, e ele ligou para mim. Primeiro ele ligou para falar com a Renata. Renata, eu estou com um problema assim, assim, assim. Estou com medo de falar com o Carlos Alberto. Só que ela estava no... Viva a voz. Tá viva a voz. Eu falei, manda ligar para mim. Aí ele ligou para mim e começou quase que chorando, dizendo, Carlos Alberto, eu estou tendo a maior chance da minha vida de poder mandar meus filhos estudar nos Estados Unidos. Vou participar de coprodução de 6 filmes, papapá, e eu preciso ir embora. Eu falei, vai correndo, cara. Vai ser feliz, porque eu não sei o dia de amanhã. Amanhã eu paro, eu morro, eu desisto. E eles? Como é? Não, a vida é assim. A vida é assim. Então, como é que eu vou segurar um homem que tem filhos, tem família, a alegria que ele me dava? Olha, eu comprei uma casa para o meu pai. Olha, eu fiz assim. Tem um carro blindado. É como um filho. É a mesma coisa. Que gostoso. Então, esse aí foi campeão. E o Matheus Ceará é também um filho mais novo Você que eu tem tenho. alguns filhos pelo caminho aí, Tem, né? tem, Que tem. Um foi puxando, né? Um bocado. Tem, sim, tem. Agora é a Canarinho. oportunidade de Cacá fazer uma pergunta. Aliás, vou lembrar que daqui a pouco a gente vai ter o quadro de bate-pronto mais inusitado da história do Sem Censura, ok? Aguarde. Daqui a pouco a gente chega. Cacá, por favor. Carlos Alberto, um pouco da sua história, né? Sobre, por exemplo, quando o seu pai faleceu, né? Você desfez um pouco, ficou distante do Silvio Santos, porque seu pai ajudou na concessão ali, Isso, né? Ainda da TVS, junto com o Silvio Santos. Aí, ok. Aí, o que aconteceu? Você se afastou do Silvio e foi trabalhar em uma outra emissora, certo? Fui para a Globo. Foi para a Globo. E aí o que eu queria saber é, da Globo, eu sei que depois você voltou para o SBT, mas foi num pedido assim do Silvio Santos, que ele fez um contrato seu e falou, volta aqui. Ele que eu bem queria... persuasivo. Não, Cacá, deixa eu contar. Persuasivo. Eu queria saber, assim, detalhes, eu queria saber isso de você. Foi o seguinte, eu estava na Globo, bom, fiquei longe do Silvio muitos anos. E eu estava na Globo e o Augusto César Vanucci, que foi um dos melhores caráteres que eu vi da minha geração toda, um maravilhoso. A gente estava numa sala no sítio de um amigo nosso, ele disse, olha, o teu pai, ele tinha um centro espírita, teu pai mandou um recado para você, ele quer que você volte a fazer a praça. Falei, Vanucci, deixa meu pai sossegado, deixa ele tranquilo, eu estou tão bem aqui na Globo, fazendo os trapalhões, né? Não, você quer fazer... Bom, enfim, ele vinha para Bandeirantes, o Walter Avancini ia fazer a teledramaturgia e eu ia dirigir a linha de show. Isso foi em dezembro. O Silvio faz aniversário dia 12 de dezembro. Eu ia assinar o contrato dia 13. Eu vim um dia antes para jantar com o Silvio. Falei, Silvio, você não quer fazer a praça no SBT? Aí eu contei isso, assim, 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 e eu vou voltar a fazer a praça. Disse, não, porque eu já tive experiência de humor, papá. Bom, assinei com a Bandeirantes. Fui gravar o primeiro programa e a ideia do Vanucci era dedicar o programa a alguém. Sempre eu encerrava. E esse alguém, o primeiro, só podia ser o Silvio. Porque nós somos amigos agora, há 68 anos. Ele começou, eu tinha 18, ele tinha 24 anos. Nós éramos amigos, amicíssimos, né? Aí eu falei, Silvio, eu quero te convidar para fazer a estreia do programa. Não, eu não vou, porque a cigana, aquela história da cigana, se eu for, eu vou morrer. Tá bom.
programa foi pro ar. Quando eu cheguei de madrugada, lá pelas 1h, 2h da manhã, eu cheguei no hotel com o Marcelo, tinha um recado para eu ligar para minha mulher lá no Rio, que eu morava no Rio. Eu liguei assim, o Silvio falou para você não vir para cá sem falar com ele. Falei, tá bom. No dia seguinte eu acordei e liguei para ele. Por que você não me falou que ia fazer a praça? Eu vi o Manuel sentado ali, tem que ser aqui na nossa televisão. Eu falei, Silvio, eu te ofereci. Eu estreiei ontem. Não, você não vai por Rio sem assinar um contrato comigo. Silvio, você tá louco. Aí ele me fez uma proposta pelo telefone. Eu já comecei a tremer. Eu disse, olha, sem falar com o Vanucci, eu não vou. A gente estava, nós três, no mesmo hotel. O Vanucci desceu, falei, Vanucci, aconteceu isso, assim, assim, assim. Ele diz, vá correndo. A mesma coisa que eu fiz com ele. A história se repete, Keila. Vá correndo, eu vou te esculhambar o máximo que eu puder. Assim que você puder, você me leva. O meu chefe, que é o mais alto cargo, também está aqui. Se eu passar uma conversinha nele, de repente ele dá mais tempo pra gente também. Eu tô aqui. Eu sou facinho. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, é muito rápido, por favor, não saia daí. A gente volta já já. Casalberto tá sentado no banco do Sem Censura, pessoal. Até já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura e o assunto de hoje é humor. O nosso convidado é o apresentador, humorista e escritor Carlos Alberto de Nóbrega. Aliás, Carlos Alberto, eu estava vendo uma entrevista do Dedé Santana recentemente. Dedé que está super ativo, uma coisa incrível. Graças a Deus. E ele estava contando que você é o grande responsável pela dupla Didi, Dedé e Didi ter continuado. Mas tem uma curiosidade, eu quero que você conte um pouco essa história, que diz que você começou a inventar prova para faltar na praça. Isso. E mentindo para o seu pai. Então, assim, você estava inventando coisas, mentindo para o seu pai, até que seu pai descobriu. Como é que foi isso? Não, eu não conhecia o Renato. E tinham fechado a Excelsior e eu me encontrei com ele no aeroporto. E aquele, sou teu fã, sei o quê. Eu falei, o que você está fazendo? Não, eu estou parado. Você não quer fazer a praça? Eu falo com o meu pai. Aí falei com o meu pai, ele, claro, pegou o Renato. Mas o Dedé tinha que trabalhar, porque eles fazem a dupla. Eu já estava formado, porque não foi com o meu pai que eu mentia para o diretor. Era para o diretor. Para o diretor. Eu já era advogado, só que eles não sabiam. Então, para o Dedé poder trabalhar, tinha que pegar o meu cachê. Então, eu dizia que eu tinha prova na faculdade e ele entrava no meu lugar. Até que um dia eles descobriram... porque muita prova. A Record também era uma família, né? A família Paulo Machado de Carvalho, eu sou eternamente grato. Aí eles disseram, Alberto, deixa de conversa. Você quer botar o Dedé aqui. E os dois começaram a fazer a praça. Aí foram contratados pela Record. Depois surgiu o Sérgio Murad, que era o Beto Carreiro, e fizeram o programa deles e explodiu os Trapalhões. E eu passei a escrever os Trapalhões desde o segundo programa. Desde o segundo já? Que ele foi para Tupi, quando ele foi fazer os Trapalhões, ele fez o primeiro, era no sábado. E ele ligou para mim de noite e falou, Carlinhos, eu preciso que você me ajude, que eu não tenho redator. Dá para você escrever para mim? Falei, claro. Eu era freelance no Silvio, eu não tinha contrato, eu ganhava por trabalho. E eu passei a escrever desde o segundo programa até 11 anos de Globo. Nossa Senhora. E ele me levou para a Globo. Porque Deus existe. Quando você dá, você recebe. Não é? Eu era diretor artístico da Tupi e o Renato saiu por problemas pessoais lá. E de noite ele me ligou e disse, olha, você está na Globo. Falei, alô? Oi? Repete? Alô? Repita, né? Não, é porque eu não volto mais para Tupi e eu estou com o Boni. A única condição que eu fiz é de você estar comigo. Uau. Os outros 3 só em janeiro. Isso foi no dia 2 de setembro de 76.
Como é que é, direção? Como é que é? É muito importante isso? Peraí, muito importante? Temos que parar. Vamos ver. Oi, Carlinhos, Olha tudo aí. bem, meu amigo? Olha, eu queria falar um pouco de você, mas para falar de você, eu precisaria muitas e muitas horas, né? Primeiro, para te agradecer, porque se não fosse você, a dupla Dedé e Didi teria acabado, né? E mais tarde, alguns anos depois, nós devemos a você também a entrada do Comando Maluco aí no SBT. Carlinhos, você é um cara sensacional. Eu tenho visto aí algumas reprises, você com Golias. Eu fico impressionado da sua facilidade do escada que você é, né? Carlinhos, eu não sei, eu fico pensando, será que o Carlinhos é mais talento ou mais coração? Não sei dizer. Outro grande redator Nossa, também. olha, eu não posso ficar emocionado não, que eu estou com pressão alta. Gente. Não, olha, eu sou mais coração. Porque eu acho que a vida é tão curta. Você, às vezes, se aborrece por dinheiro, por uma casa, por tijolo e cimento. Eu me apego às pessoas. Eu sou igual a gato. O gato se apega à casa. Uhum. Entendeu? Eu me apego às pessoas. É importante ver isso. Porque Deus está vendo. Então, Ele me ajuda de outra forma. Ele me dá o troco. Eu não faço por interesse. Talvez por isso que eu tenha troco. Porque eu poder saber que uma pessoa que é pobre, mora num lugarzinho humilde, de repente aluga uma casa, compra um apartamento, compra um... Isso é de uma... Eu fico... Não é, por Deus do céu, não é demagogia. É uma felicidade que eu tenho. Mas, Carlos Alberto, isso você construiu, é isso que você recebe, né? Quando você olha para trás, você vê... E não é só para trás, porque você faz ainda hoje, e o quanto de vidas você transformou, fazendo um trabalho que leva alegria. Tem outra história de vida tão gostosa quanto a sua? Acho que não. Não, tem coisas assim que eu fico envaidecido. Por exemplo, a Globo não convida ninguém que não seja... Eu já fui, em 2 anos, 4 vezes convidado para ir à Globo, porque eu deixo as portas abertas. Entendeu? Isso, para mim, é um pagamento. Saber que a Globo me deixa ir lá, nos 50 anos, não sei quantos anos, eu, Golias e a Hebe. Olha que delícia. Nós 3 fomos convidados. Que trio. Fui fazer o Serginho. Foi pequeno o negócio, né? Feliz em ter visto, pelo menos, o Golias, mas a Hebe também participando, maravilhosa, uma perda incrível. Só que agora eu vou cumprir o que eu prometi, porque eu vou dar mais tempo para as debatedoras fazerem perguntas deliciosas para o nosso super convidado. Keila Gimenez, você tem 2 minutos, por favor. Bom, eu tenho uma pergunta especial para o Carlos Alberto, que tem a ver com generosidade. Ele estava falando de generosidade. E aí tem um episódio na vida da sua família que marca muito vocês, que é um problema com um avião, se não me engano, em Nova York, em que o avião teve um problema ali no pouso e, de alguma forma, o seu pai acalmou as pessoas com aquela generosidade que você não sabe nem de onde vem num momento tão complicado como esse. Eu queria que você falasse sobre isso, porque me parece uma coisa tão especial que realmente deve ter marcado para sempre a vida, não só sua, como das pessoas que estavam ali. Realmente, meu pai ganhou bolsa de estudos em 45, foi para aprender rádio, fazer o curso nos Estados Unidos, Nova York, e naquela época tinha acabado a guerra, não havia voo direto, não havia avião que fizesse o voo direto. Então a gente saía de Miami, ia até Trujillo, dormia na República Dominicana, no dia seguinte acordava, ia até Belém do Pará, dormia para depois ir para o Rio de Janeiro. Nesse ínterim, meu pai tinha uma mediunidade muito grande. Ele falou para minha mãe, vai acontecer alguma coisa nessa viagem. Minha mãe falou, então não vamos. Não, vamos. O que aconteceu? Quando nós estávamos em Belém, como tinha acabado a guerra, e tinha a guerra ainda com o Japão, os americanos tinham um posto lá em Belém, então era fácil você falar no telefone, coisa que era raro antigamente. E era véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Ele ligou para o meu avô e disse, pai, amanhã no Natal não faça ceia, eu quero uma feijoada. Bom, aí nós saímos, íamos parar em Carolina do Norte, que é no Maranhão, para abastecer e pegar comida. Nesse ínterim,
o avião se perdeu, porque antigamente não havia radar. O radar começou com a guerra. Os aviões eram dirigidos, orientavam pelas ondas de rádio. Começou a chover muito, no Nordeste, Norte, as estações saíram do ar, o avião se perdeu e o comandante disse, olha, nós temos 15 minutos de gasolina. E meu pai estava desconfiado, porque ele tinha feito já um curso de piloto, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Até que não deu mais, estavam chegando os 15 minutos, o comandante abriu a porta, disse, olha, estamos perdidos, eu não sei onde nós estamos, e eu espero que vocês tenham calma, que não gritem para que eu possa ficar calmo. E o avião era um DC-3. Eu estava no banco da frente com um amigo nosso, que era o Carlos Lage, que era casado com a Bibi Ferreira, e no último banco do avião, meu pai e minha mãe. Aí meu pai me pegou, me botou. Aí vai ser difícil falar, né? Ele me pegou no colo. Que pergunta danada, Beto. E me enrolou no cobertor e disse, um homem não chora. Que mentira. Você vai ficar quieto, você não vai chorar. Se a gente descer, se a gente estiver aqui dentro, tenta abrir a porta e vá para longe do avião. E procure um rio. Porque todo rio, eu fiquei sabendo, passa por uma cidade. Só que nós tivemos a sorte do avião, era um avião de guerra, o DC-3 era de guerra, o C-47. Pousou num mato, assim, que era em Brasília, onde hoje é Brasília, e nós ficamos salvos. E a gente não tinha comida, porque a comida a gente ia pegar no Maranhão. E nós passamos a noite de Natal, meu pai contando piada, meu pai era mágico amador, fazia mágicas, e foi, acho que, o Natal mais importante, né? Que era para ser o último, né? E nós chegamos no Rio de Janeiro com uma festa enorme, salvos pelo milagre de Natal. Mas ele me falar aquele negócio, você não chora, o homem não chora, eu não aprendi. Tem coisas que a gente não precisa dar ouvidos, né, Keila? Você agora, depois dessa história maravilhosa, tem aí 1 minuto para comentar. Eu tô aqui, eu tô com o olho cheio de lágrimas, porque realmente quando a gente passa por uma coisa dessa, a gente aprende que alguns valores que a gente tem são diferentes e são outras coisas, muda tudo na vida da gente, né? E eu queria que você me dissesse se, além disso, alguma outra passagem sua na televisão modificou os seus valores? Coisas que você acreditava e deixou de acreditar ou passou a acreditar a partir de então? Eu vou trocar por uma outra pergunta. Pode trocar. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? O meu pai tinha um ciúmes doentio da praça. Ele não deixava ninguém escrever, ninguém, nada. Só que um dia eu era advogado, eu estava advogando e trabalhando na televisão. E ele ficou doente e não pôde gravar o programa, não pôde escrever, ele estava internado. E eu estava no fórum, a gente fazia o programa nas segundas-feiras. E eu estava lá, aí alguém lá do fórum falou, hoje tem a praça, hein? Aí eu me lembrei que eu não tinha escrito a praça para ele. Eram 3 da tarde, o programa estava às 8. Eu saí com... A sorte é que antigamente era tudo pertinho, tudo no centro. Eu corri para a televisão, ali na Rua das Palmeiras, todo mundo esperando para o ensaio das 3, que não teve. Eu ia escrevendo os quadros e ia mandando para o pessoal decorar. Aí liguei para o Golias, vamos pegar um pedaço do show, do nosso show, para poder, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo. Então eu estava escrevendo, entregando, o pessoal decorando, 8 horas então o programa, nem meu pai soube o que tinha acontecido. Esse acho que foi a coisa mais, porque eu estava começando a minha carreira. Foi quase ao vivo. Não era ao vivo, filha. Improvisação, praticamente. Cacá Meia, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, lembrando que você também tem 2 minutos.
Carlos Alberto, estamos falando aí de momentos complicados, então vamos chegar no momento ali, pandemia. Parou gravação de todos os programas, né? E daí você também teve que parar, você ficou em casa. Só que houve uma ideia, vocês tiveram uma ideia, e eu quero saber quem teve a ideia de pegar o banco da praça e levar até a sua casa. E como aconteceu tudo isso? Eu estava escondido lá no sítio e eu estava sofrendo muito, porque o meu salário é fixo, eu não tenho problema. Mas a grande maioria era cachê e fazia show. Aí eu estava desesperado. Aí o Beto, que é o meu filho mais velho, falou: pai, por que você não faz isso? Eu tenho um banco da praça lá na minha casa. Leva um convidado, um comediante por semana. Você faz um quadrinho, espera mais um pouco, leva 2. E com isso eu consegui trazer porque estava proibida a minha entrada. O Silvio tinha proibido a minha entrada no SBT, porque eu tentei voltar 2 vezes. Até que eu fui barrado. Porque eu precisava voltar. Porque imagina a minha situação, tendo o salário que eu tenho, uma situação que eu tenho, saber que o meu amigo não está recebendo 1 centavo, isso para mim era um inferno. Então eu consegui, graças a essa ideia do Beto, trazer, trouxe o Matheus, trouxe o Bêbado, trouxe a Nina, enfim, fui trazendo até que, graças a Deus, o Silvio liberou a gente. Nossa, eu fico imaginando essa conversa. Não vai trabalhar. Cacá, você tem 1 minuto para comentar. A gente fica imaginando, né? Se Carlos Alberto chegar aqui, no SBT, proibida a entrada. Manchete da fofoca. Carlos Alberto é proibido de entrar no SBT. Não, mas isso é amor, né? Total amor. Isso é amor. O amor tem... de irmão. Mas a pergunta também que eu quero fazer, aproveitando ali a praça, você trabalha com os seus filhos agora. Trabalha com seu pai, trabalha com os filhos, trabalha com a família. A minha pergunta é o seguinte: você tem filhos que são diretores do programa, né? E você sempre roteirizou, sempre escreveu. Hoje, você dá pitaco no roteiro? Você dá pitaco na edição? Você dá pitaco na direção? Ou você só apresenta hoje? Eu faço tudo um pouco. Eu faço a redação final do programa, dou algumas ideias para alguns redatores. Olha, faz isso assim, assim, assim. Criei alguns personagens e decoro o programa, depois da redação. Quem ensaia é o Marcelo, ou na falta o Marcelo, o Beto, que faz a parte comercial minha. Decoro o programa inteiro, porque a coisa mais importante que tem é você estar decorado. Depois que eu decoro, a gente vai ensaiar, a gente grava, e durante a gravação, quando não é o Beto, porque o Beto tira o monitor, que ele não quer que eu fique... Mas quando eu estou sentado ali, o Marcelo me deixa ver o monitor, porque eu estou sentado, já estou editando o programa. Nossa. Porque no dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu estou editando com o Rafael, que é o técnico lá que... Você mesmo vai ali, fica do lado do editor, falando, corta aqui, corta ali. Isso na quinta-feira. Aí o programa vai para ser sonorizado e não satisfeito. Na segunda-feira eles mandam para a internet, para mim o programa já pronto, para eu dizer, tá ok, pode ir. Aí uma forma de eu não assinar tenho vergonha de falar e isso, manter não. a qualidade. Não tenho não, pô, aquilo é meu. É isso aí. A gente não coloca um filho e que joga, né, cuidar. no mundo. A gente cuida, trata, faz, né, aquela coisa toda. Olha, falando nisso, quer dizer, não nisso, né, mas de momentos importantes, dessa relevância sua, tem mais uma mensagem chegando aí. Olá pessoal, eu sou Diogo Portugal e olha, é com muito orgulho que eu venho aqui para dar um recado para esse cara que eu admiro tanto, Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto, você tem um coração gigante. Eu trabalhei muito tempo com a Luciana Gimenez na Rede TV e assim que o Carlos Alberto soube que eu estava fora do programa, ele foi a primeira pessoa a me ligar, falando, Diogo, o que você precisar para não ficar fora da mídia, o que você precisar, entendeu? A casa é sua, a hora que você quiser, a praça, o banco da praça está aberto para você. Eu não tenho condições hoje de te contratar, mas a hora que você quiser e precisar, você pode contar comigo.
Depois, realmente, ele me chamou para gravar um programa, depois gravei outro, gravei mais um, e fui ficando. Carlos Alberto, quando você for deixando, eu vou ficando e vou gravando o programa com você. Adoro trabalhar com você e sua equipe. Valeu o programa Sem Censura. Esse é o mais novo, ele e o Cris. Depois ele realmente contratou uns colegas meus, né? Mas não me contratou. Podia, né? Acho que era legal conversar isso aí. Nossa, não podia terminar de forma melhor. Que gostoso, né? Esse é o mais novo. Ele é que está encerrando o programa para mim. Ah, é? Por quê? Deve ficar um pouco sem óculos. Tudo tem uma razão. Por que que o Matheus abre? Por que que a Nina tem que estar no primeiro bloco? Tem que ter, por exemplo, tem que ser o Matheus ou era o Paulinho Gogó. Né? Não, que é para segurar a audiência que o Ratinho está me dando. Que o Ratinho entrega bem, então eu tenho que segurar. Então, por que que ele fica mais tempo? Para eu segurar o público. Então, e eu preciso ter determinados tipos de humor que tem uma hora certa para botar. Porque depois de meia-noite, a criança não está acordada. Aí tá tudo certo. Então aí, tirando o Matheus, aí vai. E o último bloco eu entrego para o Danilo, que é um tipo de coisa mais séria, mais intelectualizada. Então eu coloco o Diogo, que faz stand-up, e é do mesmo grau de trabalho, entendeu? Então isso tudo tem uma lógica. É quase a narrativa do herói, a jornada do herói acontecendo dentro do programa, maravilhoso. Entendeu? Tem que ter uma lógica. Claro. Por exemplo, às vezes o quadro é muito bom e ele tá... Porque eu só monto o programa na edição, que a gente grava quadro separado por quadro. E você vai colocando. Aí é que eu vou mexendo nele. Aliás, falando nisso, eu tenho que fazer uma pausa, porque o meu programa requer isso. Ai, que tristeza! Mas olha, melhor bate-pronto, o mais estranho bate-pronto de todos os tempos vem daqui a pouquinho. 2 minutos, não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta com Carlos Alberto de Nóbrega. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é humor e o nosso convidado é o humorista, apresentador e escritor Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto, é o seguinte, eu queria realizar um sonho. Eu sempre pensei assim, eu falei, o dia que eu encontrar Carlos Alberto, se eu puder entrevistar Carlos Alberto, eu vou entrevistar ele num banco. Mas eu não tenho banco aqui. Cadê o banco? Aí hoje eu estava saindo de casa, juro por Deus, tá? Pelos meus filhos. Eu estava saindo de casa hoje, eu olhei e falei, eu tenho uma pequena poltrona. E eu posso entrevistar Carlos Alberto de um jeito muito inusitado. Você topa? Topo! Eu tenho um quadro agora chamado de Bate-Pronto, onde você vai... Eu vou fazer perguntas curtas e você vai dar respostas curtas também. Só que a gente vai fazer de uma outra forma. Se você permitir, aliás, se a câmera puder mostrar aqui, é um banco muito bem feito, pensado em você. Eu comprei há uns 15 anos isso. E tem um jornalzinho. Tem um jornalzinho, entendeu? Ele tá meio gasto pela vida e tudo mais, mas esse é o meu banco. Você aceita sentar no meu banco? Agora! Pode pôr os dedinhos aqui. Eu e você, na entrevista. Fechado. Então vamos lá. Cadê o de bate-pronto? Daqueles que nos deixaram, cite 3 que gostaria de dividir o banco da praça de novo. Daqueles que deixaram. 3. Chico Anísio, Golias e Canarinho. E Canarinho, muito bem. Agora vamos olhar para aquela ali, ó. O que é preciso ter para chegar no banco da praça? Valor. Você já ficou nervoso ao conhecer uma grande personalidade? Já. Quem? Sam Davis Jr. Trabalhei com ele. Até eu. Poxa vida. Quando vai escolher um filme, né? Você busca comédias ou tem horas que você prefere tomar susto ao invés de rir? Comédia, sempre comédia, sempre. Você tem medo do quê? Eu tenho medo de viver. De viver? De viver. Como assim? Porque está muito difícil, está duro? muito violento o mundo. Então eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de viver. Você está sentado aqui bem paradinho, né? Tô. A gente tem que fazer alguma coisa com a cadeirinha. E se você pudesse reviver um dia ou uma época, o que você gostaria de revisitar? De quê?
Um dia ou uma época para reviver, o que você gostaria de fazer? A Família Trapo. Ah, maravilhoso. A Família Trapo. Foi o melhor trabalho como redator que eu fiz. Melhor trabalho. Foi o melhor trabalho. Tá. Eu e o Jô Soares. Nossa, bom, é duro porque a sua carreira é tão incrível, tem tanta coisa, muito bem. Eu acho que essa foi a melhor entrevista já feita num banquinho, mas não acabou, porque é o seguinte, ele não foi feito para você, mas ele vai ser. Casalberto, você pode fazer uma gentileza? Eu não vou ajoelhar, como no casamento, ou eu posso ajoelhar, como no casamento. Não brinca. Vem aqui, Casalberto, vem aqui, Casalberto. Ai, eu vou fazer assim, Casalberto, ó, eu ajoelho e eu peço para você depositar o seu dedo aqui. Um dedo, não, um dedo só, Casalberto. Pronto? Pronto. Agora a gente vem e faz desse o seu banquinho para sempre. Você vai lá e marca o seu dedo onde você quiser no meu banquinho. Olha! Deixa eu ver. Sensacional! Para sempre, o banquinho de Casalberto. Muito obrigado, sensacional. E eu juro que já tem a minha produção preparada para limpar o seu dedo. Não tem problema, já está aí a minha de pessoas digitais. Falei que era o de bate-pronto mais estranho de toda a história do Ciências. Eu posso levar esse banquinho? Ah, não é teu? Ah, tá bom, é teu. É teu, tá bom. Deixa eu tirar logo de perto, que vai que ele se empolga, né? Eu posso Foi fazer uma genial, réplica, né? Eu genial. vou ficar aqui com vocês. Tchau, Carlos Alberto. A gente vai ter uma última rodada de perguntas. Eu tô vendo aquela caixinha aqui. O dedo é dele, ele pode fazer isso em outro banquinho, gente. Vamos a uma última rodada rapidinha de perguntas. Keila, por favor. Carlos Alberto, um personagem seu do qual você se orgulha muito, que você tenha criado, e um personagem favorito do outro gênio, Chico Anísio. Bom, Chico Anísio, eu gostava muito de um jogador de futebol que ele fazia. Coalhada? Coalhada. E um personagem seu, do qual você se orgulha muito, que você tenha criado. Por ter criado, nossa, são tantos que eu criei, meu Deus. Olha, de criado assim, realmente, não me vem à cabeça. Nenhum, Qual né? não. Mas que mudou sua vida? Não. Nenhum. Cacá Meyer. Agora eu vou, Carlos Alberto, na atualidade, podcast. Sei que você foi convencido a fazer esse podcast. Como tá? Tá gostando? Tá valendo a pena? Tô adorando. Porque eu já fiz de tudo. Eu comecei no rádio, depois a gente ganhava mal, fomos trabalhar, fazer show em circo, depois fui para televisão, depois eu fiz shows no Brasil inteiro e passei a ter o meu programa e faltava alguma coisa a mais, que é para eu fechar. Ia ser com umas palestras que eu ia fazer pelo Brasil, mas ficava um pouco, não sei se seria piegas a palavra exata, como uma despedida. Eu ia correr vários estados fazendo uma palestra falando da minha vida. Aí eu transformei isso num livro, durante a pandemia. Mas faltava alguma coisa, era o mundo de hoje, de vocês jovens. Os internautas, que eu tenho talvez muito mais seguidores, na praça, seguidores, do que na própria televisão. É impressionante. E eu, então, queria primeiro fazer um chamado Meus Amigos e Eu, que era mais ou menos isso, sentava e conversava com meus amigos. Mas não deu certo, porque é muito complicado, tem que gravar em casa, eu não queria. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer um podcast. Eu fui fazer e estou adorando, porque estou levando amigos, estou levando médicos, amigos da minha mulher, estou levando personalidades. E eu me distraio, e não me cansa, porque eu não tenho que decorar. O importante é o entrevistado, não quem está... Não é o entrevistador, o entrevistado é que é importante. Então, para mim é uma delícia. Eu fico sentado ali... Só batendo papo. Só batendo papo. Plano de câmera não é um problema. Então, já levei uma porção... levei pessoas polêmicas, levei o meu amigo Alexandre Frota, levei o Nico, que é delegado-geral de São Paulo, levei a Patrícia, filha do Silvio, essa semana vai o Celso Portioli, e levei o Sérgio Reis, uma série de pessoas. Que delícia. Aliás, vou aproveitar, porque a gente está chegando no final do programa. Eu quero mais. Eu também quero mais. Como é que faz com isso? Mas agora não tem, então eu vou começar esse encerramento com uma última mensagem. Este livro é formidável.
Eu gosto de livro assim, cheio de letras. Esse livro é de quê? É de papel mesmo. Claro que é de papel, todo livro é de papel. Eu pergunto qual é o título do livro. Ah, sim, é. O último matou Caixás. O último matou quem? Matou Caixás. Não será Caifás? Eu sei ler. Eu posso ler o livro no instantinho? Pois não, seu Botardo, por favor. Como é o nome do título do livro que você falou? O último matou Caixás. Pelo amor de Deus, amigo, olha aqui. O Ultimátum de Caxias. Walter Dávila. Era uma comédia tão mais leve, tão mais... Era o humor do Manuel de Nóbrega. É, uma delícia. Tá entendendo? É isso aí. A vida era mais leve, eu acho. Era bem mais leve. Que gostoso. E a televisão era mais romântica. A gente mais romântica, se via mais, a gente... Eu acho que hoje o campo de trabalho é tão restrito que a rivalidade, a necessidade de trabalhar afasta a gente e a gente entra numa luta. E a gente acaba perdendo por conta disso. Bom, mas eu não quero esse clima não, porque é o seguinte, mas tá para encerrar ótimo. o programa, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem considerações finais. Por favor, Keila. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, porque quando a gente entrevista uma pessoa que tem o conteúdo e a história do Carlos Alberto, na verdade ele não está respondendo as minhas dúvidas de jornalista, ele está me ensinando um pouquinho do tanto que ele sabe. Então, assim, é uma honra de verdade. Queria agradecer você o convite. Feliz aniversário. A casa, muito obrigada. E Carlos Obrigado, Alberto, querido. é sempre um prazer gigantesco falar com você. De verdade, de coração. Um beijo no seu coração. Cacá Meyer. Quero agradecer muito, Marina, pelo convite, agradecer a casa pelo convite. E olha, vocês assim realizaram um sonho meu hoje, porque eu estou de frente com um ídolo meu, com uma pessoa que tem história da televisão. E é bom a gente ouvir história da televisão porque a gente aprende. E tem uma coisa que ele fala que é a paixão, que é o amor. Eu acho que é por isso que aos 86 anos de idade a gente vê ele vivo, com os olhos brilhando. Sabe que a 86 anos de idade esses olhos estão brilhando de história? A gente já Pelo combinou amor de que vai a Deus. 180, Cacá. Fechamos o contrato aqui. Já falamos isso nesse programa. Tá claro e resolvido. Carlos Alberto, rapaz, eu já gostava tanto de você. E agora que a gente casou aqui, então nem se fala, é um negócio maravilhoso. Tem provas, eu espero que ninguém fique chateado com isso e tudo mais. Carlos Alberto, suas considerações finais. Estou muito feliz, foi muito importante eu vim aqui atendendo o pedido de um grande amigo, que é o Gleio. O Beto também, eles são muito amigos, o Beto pediu, e eu saí do hospital para vir para cá. Ai, gente. Que eu estava com 18 de pressão, 18/11. Mas eu vim. Eu falei para o médico, o meu funcionário estava comigo no hospital, e eu falei para o médico, olha, ele queria me dar um frontal para eu... Falei, doutor, o senhor não leva mal? Não é a primeira vez que eu fujo do hospital, eu estou indo embora. E, ó, valeu a pena? Muito, muito. Se vocês quiserem, daqui a um tempo, volta a falar sobre outras coisas. Nossa, já feito, já tá feito. Quando vocês quiserem. Tá assinado aqui, ó. Tá assinado aqui, deixa aí. Tá printado aqui o negócio. Carlos Alberto, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, olha, o Sem gente. Censura termina por aqui. Deixa eu pegar antes que ele leve embora. Peraí, volta aqui. Termina por aqui. Eu agradeço muito a companhia do Carlos Alberto de Nóbrega, das debatedoras, a jornalista Keila Gimenez, da Record TV, e da Cacá Meyer, radialista da TV, Rádio Band... Ai, meu Deus. Band FM, da Band TV, porque é tanto Band que a gente já teve junto. Agradeço, claro, ao Grupo Record e ao Grupo Bandeirantes de Comunicação pela gentileza de cederem seus profissionais para participarem do nosso programa. Meu muito obrigada à nossa intérprete de Libras, a Thaís Queiroz. Obrigada ao SBT absurdamente por ter liberado Carlos Alberto pra gente. E eu peço que você continue ligado nas redes do programa. A gente volta semana que vem, segunda-feira, sempre às 9 da noite. Preparem os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Ótima semana a todos. Beijo, até lá. Muito obrigado, gente. Foi muito carinho. Carlos Alberto.